Boa noite, gente! Olá, tudo bem, gente? Conforme prometido, estamos aqui mascarados. Pois é, e a pergunta dessa noite é: qual máscara você está usando nessa quarentena? Ou será que você não está usando nenhuma máscara? É isso que a gente quer desvendar nessa noite com você. Será que é essa máscara que a gente tem usado? E nesse tempo a gente tem se autoavaliado e visto, né, que muitas vezes nós colocamos máscaras lá fora e dentro de casa somos outras pessoas. E hoje nós estamos tendo que viver, né, esse tempo aqui de usar essa máscara, né, para nos proteger e também proteger outras pessoas. Qual será a necessidade da máscara? Qual é a necessidade da gente viver sem máscara? E como é que Deus quer que a gente venha viver e sobreviver nesse mundo sombrio? Exatamente. Essas duas máscaras que a gente quer trazer para vocês nessa noite tem para nós grande significado, né? Como sempre na vida, tudo sempre tem algum significado. E muitas vezes a gente usa, né, máscaras de cristãos. A gente tem vivido bastante tempo, né, de autorreflexão. Muitas vezes dentro da igreja nós somos uma pessoa, vivemos na nossa casa como outra pessoa e vivemos ainda muitas vezes uma terceira pessoa no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho. E infelizmente, devido à doença, né, tudo que tem acontecido no nosso país, a gente tem tido muitas vezes, muitas pessoas estão tendo que usar esse tipo de máscara. A Bíblia ela vai falar algumas coisas a respeito da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, da forma que a gente precisa viver através de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra dele na nossa vida. E a gente fala dessa questão de andar mascarado, andar sem máscara. E a Bíblia vai falar que, lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Automaticamente, quando Cristo Jesus faz parte da nossa vida, da nossa história, a gente passa a viver uma vida sem máscara, sem a utilidade, sem a necessidade, sem andar numa vida de falsidade. Gente, essa máscara aqui, né, a gente colocou, na realidade, essas duas, é algo que o Espírito Santo tem nos dado de criatividade, de poder falar com a juventude, de poder falar com você aí na sua casa de uma forma mais alegre, né? A gente sabe que o mundo ele tá meio assustado, né? As pessoas estão meio temerosas com tudo que está acontecendo. Então, essa máscara primeira aqui, a gente sabe que ela tem uma função de proteção. Os médicos usam, enfermeiros usam, bombeiros usam, né? Cozinheiros, padeiros. Tantas pessoas terminam usando essa máscara, né? Pessoas na área de beleza, para algum tipo de proteção. A gente vê por outro lado também que a máscara, a gente vai ver isso em filmes de ficção, filmes de super-herói, que é para esconder a identidade daquele que usa. E ao mesmo tempo que um super-herói ele não quer ser revelado quem ele é por proteção própria, proteção da sua família, há aqueles que se escondem atrás de uma máscara também para fazer algo mal. Se esconde através de uma máscara para viver uma vida conforme Deus não aprova. E a gente quer compartilhar com vocês algo nesse sentido, da transformação que Deus, que o Espírito Santo de Deus pode fazer em você, através de você, para que você não venha depender e viver usando máscara. Porque essa máscara nos protege do quê? De inimigos invisíveis, de bactérias, né, de doenças que muitas vezes a gente não vê, a maioria das vezes nós não vemos ao olho nu. E assim muitas vezes é o pecado na nossa vida, né? Nesse tempo, a gente falou já essa semana de reflexão, nesse tempo que a gente tem buscado a presença do Senhor, tem sido um tempo de a gente olhar para dentro de nós e ver, né, quais são os inimigos invisíveis que nós temos que enfrentar. Falo que todo mundo tem o seu pecado que precisa ser liberto, que precisa ser sarado, que precisa ser curado, né, de estar firmado mais e ser parecido mais como Jesus. Então, essa máscara só nos protege de coisas naturais e as espirituais. Como que funciona? A gente sabe que a única proteção que nós temos é através de aceitarmos Jesus
como Senhor e Salvador da nossa vida, e quando Ele habita dentro de nós, né? E Ele nos traz essa proteção através do poder do Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador, que é aquele que está sempre, né, nos fortalecendo e nos livrando de todo o perigo que a gente não pode ver, né? Então essa máscara aqui, ela até nos protege e nos traz um cuidado, mas o poder do Espírito Santo nos traz um cuidado que é eterno. Isso nós precisamos pôr na nossa mente e no nosso coração nessa noite. É só falar como foi na sexta-feira, você que está acessando, você que está assistindo agora, que você possa estar compartilhando algo com a gente também, de como tem sido esses dias, se você está viveu esse período de usar as máscaras para se esconder e para viver de forma que você acha que deve ser, mas entendendo que Deus tem algo novo para fazer em você e mudar a sua história, o teu jeito de viver, para viver então sem as máscaras para você não viver se escondendo, na verdade. Então você pode estar compartilhando, o Will está online aí, Deus abençoe. Deus abençoe, Will. Eu vi que a Silvia entrou, eu Deus não abençoe, sei Sil. Quem mais está entrando, então vai compartilhando algo com a gente também, de como tem sido, do que tem vivido, para que a gente não venha falar sozinho. A gente quer compartilhar algo de Deus com vocês, mas também ouvir o que é que vocês têm visto nos dias atuais, nos passados, e o que a gente está sujeito a viver nesse mundo mascarado, né? Exatamente como o pastor Luiz disse, né? A gente sabe que as máscaras, elas têm uma finalidade. Essa outra máscara aqui que a gente colocou, né, como forma de brincadeira, muitas vezes termina acontecendo diariamente, né, na nossa vida, como a gente já disse. Às vezes a gente põe uma máscara, toda feliz, sai pra rua e por dentro nós não estamos assim. Por dentro nós estamos, né, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, por dentro nós temos as nossas lutas pessoais. Nós temos as nossas dificuldades, né? Cada um tem a sua luta. Mas muitas vezes a gente põe uma máscara para mostrar para todo mundo que tá bem. E, gente, essa é a Mel, tá? Para vocês verem que é ao vivo. Que é ao vivo, extremamente ao vivo. Então a gente termina vendo que termina acontecendo o seguinte: nós não podemos, na realidade, mostrar para as pessoas que quando a gente não está feliz, que nós estamos felizes. Nós temos que ter aquelas pessoas que oram com a gente, que conversam com a gente. E a máscara, na realidade, ela é muitas vezes usada em festas, usada no carnaval, né? E eu coloquei umas coisas aqui bem interessantes que eu estava pesquisando. Às vezes a gente coloca máscara até pra gente mesmo. Já parou pra pensar? Às vezes quando você se olha no espelho, você pensa: meu Deus, quem sou eu? Eu não sou mais essa pessoa, né? Parece que eu tô perdido dentro de mim mesma e não sei mais quem eu sou. Então isso é muito ruim, né? Então as pessoas não conseguem encarar mais as suas próprias realidades e até as realidades das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, com isso tudo, o pior pra mim foi entender que muitas vezes as máscaras que nós usamos camuflam os nossos pecados. Camuflam tudo aquilo que nos afastam de Deus e como cristãos nos impedem de deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Daí a gente vai pensar o que é pecado, né? Que a gente não precisa ir para teologia e dizer que pecado é errar o alvo lá no grego. Mas a questão é, um dos itens que a gente pode citar da máscara que a gente usa, da falsidade do dia a dia ou tantas outras coisas, a gente vai ver Efésios capítulo 4, o verso 25 vai dizer o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mentira é algo que nos afasta de Deus, é algo que Deus se aborrece quando a gente faz isso. A Lu Ribeiro, seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Lu. Deus abençoe. Estamos com saudade também aí de vocês. Com saudade de vocês, viu? Aí também. Deus abençoe. A Didi tá online. Deus abençoe, Didi. O Josildo, Deus abençoe. Vocês podem compartilhar aí, ó. Se tiver pergunta, gente, vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Vamos crescer junto nesse momento. Então, só para quem tá entrando agora aí, só pra gente retomar um pouquinho, a gente tá falando sobre isso, ó. Viver uma vida de máscara. Seja ela para proteção, ou seja, a de proteção ou a de falsidade. Que às vezes eu quero
mostrar algo que eu não sou. Então a gente quer compartilhar o que a Bíblia diz que a gente deve ser, como deve proceder no dia a dia. Então, em resumo, é um pouquinho disso. A Lu falou agora dos tipos de máscara que tem. Que aí é a máscara de proteção, que a gente algumas vezes nessa quarentena se faz necessário o uso dela, e a máscara da omissão, que é a da falsidade. E Deus, na verdade, quer que a gente viva uma vida sem máscaras, sem mentir, sem ter que usar de outros artifícios para viver nesses dias maus. Então é isso que a gente está falando nessa noite. Então você tem a liberdade aí, colocar seu comentário, falar alguma coisa para a gente poder compartilhar. E a gente aqui interagir um pouquinho com vocês. Então, gente, nesse tempo de quarentena, né, que nós temos que ficar dentro de casa, a gente já falou essa semana que é um tempo que você precisa olhar para dentro de você mesmo e ver o que está te afastando de Deus. O que está te impedindo de experimentar o sobrenatural de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, Deus, o Senhor tem tanta coisa, né, para fazer na nossa vida, na minha vida, e eu peço para Deus todos os dias que eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim nessa terra. Porque eu já sei o que eu vou receber na eternidade, eu já sei o que será na eternidade. Por mais que a minha mente, né, não consiga dimensionar tudo aquilo que nós vamos receber quando chegarmos no céu, eu sei que vai ser algo extraordinário. Celcinho, entrou, beijo para você e para a família. Então, gente, tudo isso nós precisamos se autoanalisar. Que tipo de cristão ou que tipo de pessoa eu estou sendo? Né? De que tipo de pessoa eu estou vivendo? Porque às vezes a gente se engana, né, a nós mesmos, e às vezes a gente se perde, a gente não sabe mais quem nós somos. Nós muitas vezes usamos as máscaras, né, não só a de proteção, mas as máscaras que mostram alegria, mostram aquilo que realmente muitas vezes nós não somos. Vai ter fase que nós vamos viver, vai ter fase que nós vamos ter tristezas, né, ter inseguranças, mas também a gente precisa saber com quem a gente compartilha tudo isso. E a Bíblia fala o seguinte, lá em Isaías 29, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam da doutrina e de ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. É muito triste esse versículo. É muito ruim a gente ouvir que muitas vezes a gente está vivendo essa religiosidade, adorando a Deus, louvando a Deus, mas o nosso coração está mais ligado muitas vezes nas circunstâncias ao nosso redor do que com o próprio Deus. A gente tem que fugir daquilo que a Bíblia diz que é a aparência do mal. Então, se aparenta, já quer dizer que não é real, ou que está demonstrando ser algo que é errado. E a Bíblia vai falar para a gente fugir disso. Um versículo que eu quero compartilhar aqui, até mesmo quando a gente acha que é algo que nós não somos, que é a questão do orgulho, a questão de se achar. É cheio de si, mas é extremamente vazio de Deus. A Gálatas 6,3 vai dizer, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está usando máscara. A máscara do orgulho, a máscara da hipocrisia, a máscara da mentira, a máscara da vaidade, e aí tantos outros tipos de máscaras que a gente pode estar falando. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E tudo aquilo que é engano é pecado. Deus quer tirar essa máscara de engano da nossa vida, para que a gente possa viver em verdade, viver como Ele planejou a nossa vida para ser, porque é bom, é perfeito e é agradável. A Cris acabou de entrar ali. Jorge, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Se tiver alguma pergunta, se quiser compartilhar alguma coisa, nós estamos aí para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Tiago Jerk também está entrando aí. Deus abençoe, Tiago. Bel, Deus abençoe a Nenezinha que está chegando também. Beijo para vocês. Gente, então... Zé Carlos. Pastor Zé Carlos, Deus abençoe, pastor. Pastore. Beijo na Fábio também. Gente, esse é um tempo da gente não perder a oportunidade de nós estarmos ouvindo a voz do Senhor.
nesse tempo, né, que a gente está de quarentena, a gente está olhando para dentro de nós mesmos, a gente falou essa semana, né, que é um tempo de limpeza, é um tempo de purificação, é um tempo que a gente nunca viu tantas pessoas orando juntas. Amanhã, né, nós temos esse chamado aí de um jejum, né? Faça mesmo, independente, né? Eu penso assim, que tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida é para um aprendizado. Eu não sei, de repente, qual foi a última vez que você fez um jejum. Eu fiz uma cirurgia agora, né? Faz pouco tempo. Eu até falei pro Luiz hoje, eu falei, nossa, eu vou fazer jejum do quê? Porque eu quero participar disso, né? E o Luiz compartilhou comigo, né? Ele falou, tira a internet, fica, né, no domingo o dia inteiro sem internet. É verdade. Se às vezes eu não posso tirar o alimento por enquanto, né, eu posso tirar outras coisas que suprem o lugar de Deus, então nesse tempo eu vou orar mais, nesse tempo eu vou ler mais a Bíblia, nesse tempo, na realidade, eu vou pedir para que Deus age de uma maneira sobrenatural em tudo isso que a gente está vivendo. Mas, gente, eu confesso para vocês que o que eu mais peço para Deus, eu quero a cura, né? Eu quero que Deus cure as pessoas, eu quero que Deus elimine esse vírus, né, que tá ao nosso redor. Mas o que eu mais peço para Deus é que a maior cura seja espiritual. Porque se as pessoas não forem curadas espiritualmente, né, se elas não se renderem a Jesus, infelizmente elas vão continuar usando máscaras. Infelizmente as pessoas vão continuar vivendo uma vida que não é real. Quando nós temos Jesus, nós não fomos criados para este mundo. Nós estamos aqui nesse mundo por um propósito. Você não foi gerado por acaso. Você não foi gerado por uma coincidência ou um acidente. Você foi gerado por um propósito. E quando você entende esse propósito, você para de viver as suas máscaras e de viver para você mesmo e começa a viver os propósitos de Deus através da sua vida. Então, a minha oração maior seja que as pessoas entendam isso, que elas precisam de Jesus. E eu tenho aprendido no dia a dia, não só por conta do ministério, mas a vida tem ensinado isso, que quem não se encontra em Deus se perde dentro do seu propósito. E o propósito é o objetivo final, é onde eu quero chegar, como eu quero chegar e o porquê eu quero chegar. Mas às vezes o meu propósito está desalinhado com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então quem não se encontra em Deus se perde dentro de si. Só antes de mandar uns abraços aqui para Lourdes, minha irmã preferida, eu quero enfatizar isso, tá, Lourdes? Só tem ela de irmã. Tá. A Gary entrou, a Lígia entrou, cadê aqui? A Maria Malcher, o Alex colocou aqui, fala pastor, você já sabe o que é, né? Então Deus abençoe vocês, vão colocando aí perguntas, vão compartilhar com a gente, vamos conversar um pouquinho aí a respeito do que a Lu falou, do jejum. Eu não sei qual a sua dificuldade. Amanhã aí foi falado para se fazer um jejum, não é obrigatório, você faz se você entender que deve ser feito. Mas estamos desafiando você, pelo nosso país, pela sua vida, pela sua família. E talvez você não tem problema com televisão, você não tem problema com internet, você não tem problema com videogame, você não tem nenhum tipo de vício. Mas quero deixar aqui, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe um jejum que a gente deve fazer? O pessoal aí que está conectado, que é de Andirá, sabe bem disso, que a gente vez ou outra fazia, que é o jejum de reclamar, que é o jejum de falar mal de alguém. Então com isso a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer um jejum. Hoje eu não vou falar mal de nada, não vou reclamar de nada, não vou murmurar de nada, eu vou só agradecer a Deus, ou vou só pedir a Deus que mude a minha língua. É isso que a Bíblia está falando. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Com toda certeza você quer ver dias felizes, quer experimentar, quer participar e quer compartilhar dos dias felizes. Então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A gente começou falando, né, das duas máscaras que nós temos muitas vezes usado. Uma, às vezes a gente usa a vida inteira, né, mostrando que somos cristãos, mostrando que temos Deus no nosso coração, mas a gente não vive muitas vezes uma vida prática da palavra de Deus, né? Então a gente precisa mudar isso. Então, intercalando nisso que o Luiz falou, a questão da língua, quando a gente estava preparando essa palavra, uma coisa que o Espírito Santo falou fortemente no meu coração foi: essa máscara a gente usa para se proteger de inimigos invisíveis, né? De bactérias, vírus, de tudo aquilo que a gente não consegue ver.
Essa daqui, não, né? Essa daqui a gente consegue só se proteger muitas vezes de sentimentos que nós temos e não queremos que as pessoas saibam, né? E isso é ruim. Mas é interessante que essa questão da língua... Às vezes tá assim, né? Às vezes a pessoa tá de ponta cabeça. A cabeça tá virada. Exatamente. Mas sabe por quê? Porque eu creio assim, que essa máscara aqui, ela deveria proteger o maior órgão, para mim particularmente, claro que não é, mas é o que mais mata todas as pessoas, que é a língua. O poder da língua. Enquanto você vai colocando uma perguntinha, vai compartilhando alguma coisa, aí você quer testemunhar alguma coisa, só falar aqui, ó, a Drica, a Thaís, a Lígia, entrou mais alguém aí que eu não lembro quem, tá vendo aqui, só mandar um alôzinho para vocês aí, Deus abençoe. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aí, compartilha com a gente também. Manda um alôzinho aí. A Rafa ali do Rio Verde. Então pode compartilhar com a gente alguma coisa aí. E a gente vai dando continuidade aqui também. Se você lembrar de algum versículo, pode compartilhar. Se você vai participar do jejum amanhã, pode dizer, amanhã eu estou fazendo jejum, vou fazer de determinada coisa. Ou não queira falar. Pastor, canta uma música. Will. Quem é o cantor, Will? É você aqui, Will. Quem canta? Canta aí, manda pra nós que a gente posta aqui, Will. Eu como. Vai, manda no WhatsApp aí. Uma música de adoração, de louvor, de gratidão. Manda no WhatsApp aí que a gente posta aqui pro pessoal ver. Não tentarás o Senhor teu pastor, hein? Gente, a palavra de Deus, lá em Tiago 3:6, fala o seguinte: assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quando a gente estava preparando esse texto, que é um texto bem forte, né, que fala sobre o poder da língua, termina acontecendo o seguinte: muitas vezes, o que a gente não tem coragem de falar pessoalmente para uma pessoa, a gente põe a nossa máscara. Acho que a internet está vivendo um tempo que as pessoas conseguem falar tudo o que elas querem, né? E mais um pouco ainda, né? Então a gente está vivendo um tempo de muita crítica contra os nossos governantes, né? Contra as pessoas que estão tendo que tomar decisões. Então está sendo um tempo muito difícil. Então essa máscara aqui, ela infelizmente ela não serve para proteger a nossa língua. Como a gente disse, o único que vai poder proteger a nossa língua é o Espírito Santo. E ela é um ser, é um membro, né? Um ser não. Ela é um membro tão pequeno, mas a Bíblia fala que ela tem poder de destruição não só da minha própria vida, mas na vida de outras pessoas. Um outro versículo também que a gente fala assim, eu não me preocupo com o que eu falo, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam ao meu respeito, mas deixa eu falar o que a Bíblia diz a respeito dessas duas coisas, daquilo que eu falo e do que as pessoas pensam a meu respeito. Mateus 12, o 36 e o 37 vai dizer o seguinte: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Cada um de nós vai prestar conta daquilo que sai da nossa boca, seja bom, seja mal. Nós vamos prestar cada dia, nós vamos chegar um dia diante de Deus e vamos prestar conta daquilo que nós falamos. E está dizendo aqui do que é inútil. Mel? Aqui entrou a Sandra, lá de Piracicaba. O Neuri também, Deus Sandra, abençoe. Neuri. Deus abençoe, gente. Então, esse tempo que a gente está vivendo, o que Deus tem falado com você aí na sua casa? Já parou para pensar? Nesse tempo que você está se cuidando, que você está se resguardando, que você está se protegendo, né, de um inimigo invisível, que você pode ser você mesmo, porque dentro da nossa casa a gente não precisa usar máscaras. Dentro da nossa casa nós somos nós mesmos. Porque quando nós vamos para a igreja, muitas vezes, a gente se arruma todo, né, coloca a nossa máscara de cristão e vai lá, adora o Senhor, dá um abraço no irmão e volta para casa. Mas nesse tempo de quarentena aí que você está dentro de casa, quem você tem sido? Né? O que o Espírito Santo tem revelado para você? É um tempo de você se autoanalisar. Qual a área da sua vida que você precisa ser mais parecido com Jesus?
A Bíblia fala para nós o seguinte, lá em Tiago de novo, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, gente, nós podemos conversar com as pessoas de uma maneira clara, né? Não só como a internet tem vivido hoje, as pessoas têm vivido através da internet, né? Elas colocam lá todos os seus sentimentos sem saber muitas vezes o que o outro vai pensar ou não. Mas será que aquilo que você pensa e será que aquilo que você fala tem sido aquilo que o Espírito Santo guia? Tem sido a tua língua, né? Tem sido, porque a nossa língua muitas vezes hoje em dia não é só através de palavras, é através da digitação. Tem sido guiado e dirigido através do Espírito Santo. Então nós precisamos viver esse tempo, né, de quarentena, olhando para nós mesmos e pedindo para o Senhor, Senhor, qual área da minha vida ainda que o Senhor não controla? Eu tenho áreas da minha vida que o Espírito Santo ainda não domina, que eu peço sempre, Espírito Santo me ajuda, o Senhor precisa me controlar, eu preciso ser mais parecida com o Senhor. Então todos nós temos áreas da nossa vida que precisamos ser mais parecidos com Jesus. E isso eu quero dizer o seguinte, não é que tudo que você vai fazer as pessoas vão gostar. Isso não tem nada a ver. Jesus, ele foi o maior exemplo disso, né? Jesus foi aquele que veio e poucos, se a gente parar para pensar, poucos o receberam, poucos o aceitaram. Porque Jesus falava a verdade quando tinha que falar, doía quem doesse, e ele trazia a palavra de Deus para que as pessoas mudassem. Então, muitas vezes a gente precisa ser mais honesto, a gente precisa falar mais, a gente tem medo, né, de colocar a máscara, vamos dizer, da verdade e falar a verdade para aquilo que as pessoas estão pensando, estão agindo, estão sentindo, né? Então nós precisamos agir mais dessa forma, porque senão, como o versículo fala, né? Se alguém se considera religioso, mas fala o que é de si mesmo, de nada vai adiantar. Provérbios capítulo 12, o verso 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então a gente tem que entender que nesse processo de, vamos dizer aqui, libertação, o pastor Ivani está falando sobre libertação nos cultos de quarta-feira, no culto de oração. Qual é a área da nossa vida que precisa de libertação para que as máscaras venham a cair e a gente venha a ser curado, venha a ser livre? Porque aquilo que sai da nossa boca, ela pode ferir como uma espada, mas ao mesmo tempo a língua dos sábios vai trazer cura. Nós somos chamados para trazer a cura à vida das pessoas e não a enfermidade, e não a dor, e não a calúnia. Então a gente tem que viver esse tempo de que a nossa máscara caia por terra e que aquilo que Deus tem para agir na nossa vida venha a ser feito a cada dia, a cada momento. Em todo lugar que eu estiver, eu posso então resplandecer a glória de Jesus. Como a gente falou, né? Você tá aí em casa, já deve ter feito muita coisa em casa. Eu falei pro Luiz que eu já não tenho mais o que fazer em casa, né? Às vezes a gente trabalha tanto, faz tanta coisa e a gente termina... Esse tempo, por exemplo, é o tempo que eu pus a minha casa em ordem, né? Não só a minha casa física, mas a minha casa espiritual também. Então, eu fiquei parada esses dias, né? Essa semana foi uma semana mais tranquila e eu comecei a perguntar para Deus. Deus, por que a gente está passando tudo isso, né? Você já perguntou isso para Deus? Por que Deus está permitindo que você tenha a oportunidade de ficar dentro da sua casa e passe por tudo isso? E eu estava fazendo uma pesquisa. Gente, eu sei que é algo grave que está acontecendo, né? Tem pessoas morrendo, muita gente morrendo. Mas a gente sabe também que a Bíblia fala que não cai um fio da nossa cabeça sem ser a vontade de Deus. Às vezes não é a permissão dele, né? A vontade permissiva, não é o que ele queria. Mas ele termina permitindo porque é a vontade soberana. Então eu estava fazendo uma pesquisa, e olha que interessante. Até hoje, às 16 horas da tarde, já morreu no mundo mais de 108 mil pessoas. Até hoje, já nasceu mais de 258 mil pessoas. Até hoje, às 16 horas da tarde, mais de 8 mil pessoas não têm acesso à água potável. Mais de 278 mil pessoas se suicidaram só esse ano.
Situações difíceis, a gente sabe que sempre vão existir. É só você olhar para a Bíblia e ver o que o povo de Deus passou. Quanta coisa que o povo de Deus passou. Foram perseguidos, foram humilhados, mães grávidas perderam seus filhos assim que nasceram, tipo na época de Moisés, né? Guerras eles enfrentaram, lutas eles enfrentaram, crianças, né, foram mortas, perseguição, o povo do Senhor foi perseguido, sempre houve lutas. Se você puxar um histórico da humanidade, você vai ver coisas terríveis que sempre aconteceram. Por que Deus permite tudo isso? A gente sabe que a maior consequência de tudo isso é o pecado, né, do ser humano. Por isso que nós precisamos aprender nesse tempo viver uma vida de santidade e sinceridade diante de Deus. Você pode amar o seu próximo e pode não gostar de atitudes que ele tenha, né? Não só porque não agradam a Deus, mas porque às vezes tem atitudes que você não gosta do outro. Mas Jesus ele nos ensinou a amar, a respeitar, e cada um tem sua digital. A minha digital é diferente da sua, é diferente da do Luiz, e isso nos torna únicos no Senhor. Então o que você está fazendo aí nessa quarentena, nesse tempo de santificação, nesse tempo de buscar, né, esse renovo de Deus? Você tem pedido isso para Deus? A questão das máscaras? Você tem pedido para Deus mostrar para você mesmo quem você é? Eu já fiz essa oração uma vez, perguntando para Deus, Deus, mostra para mim quem eu sou, e não é legal. Pergunta para Deus nesse tempo, quem eu sou? Quais são as áreas da minha vida que o Senhor precisa mudar, melhorar? A gente quer ouvir um pouquinho vocês, ouvir não, né? A gente quer ler, então a gente queria entender um pouquinho o que você tem entendido dessa palavra, o que você tem vivenciado nesses dias, para estar compartilhando com a gente também, e a gente assim interagir um pouquinho com vocês. Então a gente quer, faz esse favor com a gente, não deixa a gente falando sozinho. O que você está fazendo em casa aí, gente? Está estudando? Está pondo a casa em ordem? O que vocês estão fazendo aí em casa? Querem compartilhar algo? Como que está sendo esse tempo para vocês aí? Esse tempo de luta, esse tempo de resguardo, né? Esse tempo de quarentena, sei lá, o tempo que você quer chamar. O que você tá passando? O que você está vivendo? Está sendo entediante? O que a quarentena está fazendo com você? Ou o que você está fazendo com a quarentena? O meu irmão mandou um WhatsApp ali, o que a quarentena faz com a gente, né? Porque a gente colocou a chamadinha dessa forma aqui. Então, o que a quarentena tem feito com você aí? Na realidade, você sabe que, assim, particularmente para mim, esse tempo de quarentena tem resgatado a minha essência de líder, né? Que durante um tempo eu confesso que ficou meio perdida. Quem nos conhece há mais tempo, né? Sabe que nós somos muito criativos, a gente gosta de trabalhar tanto com jovens quanto com famílias. Então a gente gosta de trabalhar de uma forma bem dinâmica. Então esse tempo, eu particularmente não gosto muito de internet, de ficar interagindo assim, né? Eu já falei isso na sexta-feira, eu gosto de falar com as pessoas, mas tem sido um tempo de resgate da minha essência como líder, daquilo que Deus quer continuar fazendo através da minha vida. Eu tenho aprendido bastante em relação a isso, a me resgatar o meu processo de santidade, a olhar para dentro de mim mesma, né? E deixar áreas da minha vida que o Espírito Santo não controlava e controlar. Então tem sido um tempo bem, bem bom. Eu também não vejo a hora que essa quarentena acabe, que gosto de ver gente, falar com gente, não via internet, pessoalmente, olhando nos olhos, ouvindo, compartilhando daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus também não vai fazer, que tem coisas que Deus não vai fazer. Então, eu não vejo a hora que acabe essa quarentena, mas eu não sei você, o que você está vivendo. A Bíblia ela tem alguns desafios para a gente, e Mateus 5,16 fala isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então nós somos chamados para ser luz, para ser sal, não para ser trevas, aonde Deus não quer. A gente não quer, Deus na verdade não quer que a gente seja trevas em lugar nenhum, quer que a gente seja luz. E uma pequena luz diante de um mundo em trevas pode fazer uma grande diferença. Mas você,
O que está aprendendo nesse tempo de quarentena? O que Deus tem ministrado no teu coração? O que Deus tem trazido como resposta, como cura? O que você quer? O que você pode compartilhar com a gente que você tem aprendido nesse tempo aí de resguardo? Que eu entendo que essa quarentena aí também é um período de se achar, se encontrar. É um período de oportunidade para você voltar à essência daquilo que Deus quer para a sua vida. E em outros casos, você que não é cristão, ainda não se declara cristão, não conhece a Jesus, é a oportunidade de conhecer. Porque Ele quer mudar a tua vida, a tua história, o teu casamento, onde você está inserido no teu ambiente de trabalho, na onde você estuda. Deus quer mudar você, não a pessoa com quem você está, mas é através de quem você é, essa pessoa vai ser transformada. Creia nisso. Gente, então nesse tempo, né, de que nós temos que usar máscaras, que não seja mais essas, né, essa máscara da religiosidade, daquilo que nos afasta de Deus. E nesse tempo que a gente está usando, não ande com a vida virada, tenha a vida transformada, porque quando a gente tira a máscara, a gente passa a viver uma vida, vamos colocar aqui o teor da máscara, a máscara da conversão, que é mudança de vida. Deus vai e tira, na verdade, a máscara do pecado, da falsidade, da mentira e coloca na gente o coração novo. Nós somos aí selados com o Espírito Santo de Deus, que muda quem nós somos. E mesmo usando, né, muitas vezes quando precisa sair, fazer alguma coisa, né, e a gente tem que colocar essa máscara para nos proteger de inimigos invisíveis, né, daquilo que a gente não vê, que a maior proteção que a gente tenha nesse tempo, né, de quarentena, seja do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu acho 3 coisas importantes que você pode levar nesse tempo, na sua vida. Uma delas, creia que Deus, ele é soberano. Ele quer te ensinar, ele quer te mostrar algo. Deus, ele é soberano. A palavra dele diz lá em 1 Coríntios que você não deve se desesperar. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, cuida inteiramente de você e dos seus, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, independente do que esteja acontecendo no mundo, Deus, ele é soberano. Ele vai continuar sendo soberano na alegria, na tristeza, na dor, quando vencermos, quando perdemos. Deus vai ser sempre soberano. 2. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não entende. Mesmo que seja um processo que a gente não esteja entendendo tudo isso que a gente está tendo que viver. A Bíblia fala que tudo coopera. Para e analisa a vida de Paulo. Paulo foi um cara que passou por tudo. Ele teve muito, ele teve pouco, ele esteve livre, ele esteve preso, ele sentiu muita alegria, mas ele também sentiu muita tristeza. Mas ele sabia que tudo ele podia se fortalecer, né? Porque essa força vinha de Deus sobre a vida dele. Então todas as coisas cooperam para o bem. Então lá na frente nós vamos ver uma nação, um mundo totalmente diferente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como a gente falou a respeito do jejum, amanhã a gente quer desafiar vocês então para esse jejum, já que vocês não querem compartilhar alguma coisa aí, ou com vergonha, ou não tem o que compartilhar também, a participar do jejum amanhã. Abra mão de alguma coisa, abra mão de reclamar, de murmurar, de xingar, e passe a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Creia nisso. É fé, é certeza, não é uma expectativa. Expectativa ou esperança é uma expectativa, pode ou não acontecer. A fé é certeza. Salmo 104, o verso 33 e 34, diz o seguinte: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Sabe aquela angústia, aquela amargura, aquela tristeza, aquele ódio? É no Senhor que você vai ter alegria. É só Ele que pode suprir a necessidade do teu coração. Não são pessoas, não são coisas,
não são as circunstâncias, mas se o Espírito Santo de Deus está em você, ele vai restituir a alegria em nome de Jesus em você que está triste, está abatido. Ele vai construir essa alegria em você, se você entregar o teu coração para Jesus hoje e sempre pedir que ele esteja renovando. E como o salmista diz, cantarei ao Senhor toda a minha vida, momentos bons e momentos ruins. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto respiramos, vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer porque Ele é bom, até mesmo quando a gente não entende que Ele tem sido bom. Que tem coisas que acontecem no caminho da nossa história, as pedras que surgem do nosso caminho, que vão servir para nos elevar. Assim a gente vê na vida de Davi, tinha um gigante no meio do caminho. Então a gente vai ver no caminho de Sansão, por mais erros que ele cometeu, havia os filisteus no caminho dele. E assim é a vida. Nós temos dificuldades, pedras, problemas, sejam circunstanciais, sejam físicos, sejam emocionais e sejam espirituais. Fazem parte da nossa história, da nossa caminhada. Mas em nome de Jesus, cada uma delas vai ser para nos elevar, para nos tornarmos aquilo que o Senhor planejou para ser. Sal, luz, ser uma bênção, para ser mais que vencedores. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus que diz isso a nosso respeito. A Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então é na força que Cristo te dá, meu querido, que você vai precisar tirar a máscara da falsidade, a máscara da mentira, a máscara do engano, que você possa parar de falar mentira, para que você possa parar de falar falsidade, engano e trazer contendas, para que você venha largar também a máscara da proteção, porque o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a tua proteção, Ele é o teu socorro, Ele tem cuidado de você, mesmo quando você não vê dessa forma. Ele tem cuidado de você. A nossa proteção não pode ser humana. A gente pode fazer a nossa parte, porque a Bíblia nos ensina a fazer a nossa parte. Mas a nossa maior proteção tem que vir de Deus. Porque se nós acharmos que a nossa proteção está nas coisas dessa vida, simplesmente só, nós vamos continuar vivendo de máscaras sem experimentar o melhor de Deus. E a Bíblia fala, para a gente estar encerrando esse tempo, a Bíblia fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, aproveite esse tempo agora e experimente essa paz. O mundo pode estar em caos, como a gente tem visto, mas experimente essa paz, porque quando a gente experimenta essa paz que só Ele pode dar, essa paz que só pode vir do Senhor, ela excede o nosso entendimento. Eu vi um testemunho de uma senhora essa semana que foi curada de corona, de Covid. Ela tinha 101 anos de idade. E ela falou uma coisa que impactou a minha vida. Ela tem, porque ela está viva, 101 anos de idade. Ela falou assim: eu fui curada porque os propósitos de Deus na minha vida não se cumpriram ainda. Deus tem muito para fazer através da minha vida. Então não se preocupe, porque se Deus tem coisas para fazer através da sua vida, e se você se despojar de você mesmo e parar de confiar nas coisas desse mundo e começar a confiar no Senhor, essa paz que excede todo entendimento vai guardar sua mente e seu coração, e você vai experimentar o que Deus tem de melhor para você nessa terra. Enquanto só dou um alôzinho ali, você quer compartilhar alguma coisa, coloca aí que a gente já vai estar encerrando, orando. E eu quero aqui só pedir para você colocar o nome do pastor Sócrates Oliveira. Ele é o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, é nosso líder. Queremos que você coloque a vida dele em oração. Ele também foi infectado pelo coronavírus. Ele saiu da UTI, mas ele está entubado, que foi a última informação que eu tive. Então a gente não sabe ainda o estado, se é grave ou não, mas está internado. Então pedir que Deus esteja ministrando na vida dele, cuidando da vida dele, da família dele, que seja assim na vida dele como dessa senhora, que aquilo que Deus começou na vida dele, eu creio que ainda não completou, porque ele tem sido bênção na nossa convenção, na nossa denominação.
e que Deus possa estar cuidando dele, assim bem como a tua vida, a tua família, que Deus esteja cuidando, que Deus esteja sustentando, que Deus esteja provendo aquilo que você necessita e, acima de tudo, cuidando do seu coração. Que eu acredito que muitos que talvez estejam conectados agora estão com o coração abatido, estão frustrados porque pessoas usaram máscaras, porque talvez você também usou máscaras e se frustrou, se decepcionou. Mas a nossa oração é que Deus cuide de você, que Deus prove para você que Ele faz o impossível acontecer e Ele tem sempre o melhor para você, para tua casa, para tua família, para tua história. A Fabiana mandou um alô ali e a Sandra também. A Sandra. Deus abençoe vocês, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Então, se você quiser compartilhar, o momento é esse, fala alguma coisinha aí e a gente vai estar orando, agradecendo. Amanhã participe desse jejum. Amanhã nós teremos a transmissão do culto aqui da Primeira Igreja Batista Ponta Grossa. Procura aí no Facebook, Primeira Igreja Batista Ponta Grossa. Curta, compartilhe. Serão 2 celebrações, das 10h30 da manhã e às 19h30. E na segunda-feira nós teremos aí o culto da vitória. A gente vai estar deixando uma palavra também nesse período. A nossa oração, na verdade, é que a gente possa estar reunido como igreja, como corpo, como família ali, agradecendo e louvando a Deus por tudo que Ele tem feito e Ele vai fazer. Ele continua sendo bom, mesmo quando a gente não consegue enxergar isso. Schneider, seja bem-vindo também. Adriana Ribeiro, Deus abençoe a vida de vocês também. Amém. E só um recadinho pro pessoal aqui da PIB, gente. Se você dá uma ligadinha, né, pra Eduarda, né, pro pessoal da BASPG, veja se eles estão precisando de algum alimento. Essa semana eles compartilharam, né, que eles estão preparando cestas para dar para famílias que estão necessitadas, né? Então, assim, olha aí. Eu sei que tá difícil muitas vezes sair de casa, né? Mas pelo bem, né, de pessoas que precisam. Então, tem pessoas que estão aí sem trabalhar, tem pessoas que dependem totalmente, né, do ganho diário, aquelas pessoas que são autônomas e ganham diariamente, pessoas, famílias com crianças. Então, assim, eles estão pedindo alimentos, né? O básico do alimento. A gente chegou a falar essa semana, se você puder levar 1 quilo de frango, para que as pessoas não comam só arroz e feijão, sei lá, uma dúzia de ovos, né? Produto de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, água sanitária. Se você pode, paga uma conta de luz, a conta de água dela. Exatamente. Então, peça isso para o Senhor, porque se alguém estiver precisando, né, ao seu redor, seja bênção na vida das pessoas. No nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar, vamos agradecer. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer em você, através de você, da sua vida, da tua igreja, da tua família. A nossa oração é que você venha fugir das máscaras, que você venha a tirar a máscara e deixar o Espírito Santo de Deus usar você. Ele não quer... se você é sanguíneo, colérico, seja o que você for aí, Deus quer trabalhar em cima disso. Ele não vai mudar quem você, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Ele vai mudar o seu interior, porque em cima de quem você é, Ele vai trabalhar para trabalhar na medida certa, na dose certa, assim como Ele fez com Pedro, assim como Ele fez com João, assim como Ele fez com Paulo. Ele trabalhou na vida da forma com que eles eram, usou a personalidade deles para fazer as coisas necessárias. Então Deus vai usar você da forma com que você é, mas Ele não deixa como você era. O pecado Ele abandona. A falsidade, a mentira, o engano, tudo isso Deus quer tirar de você para usar a sua vida e a sua história. Amanhã, o jejum. Ore pela vida do pastor Sócrates. Se você pode abençoar a BASPG, procure a Eduarda Albuquerque, manda uma mensagem para ela. Fale conosco, manda uma mensagem inbox também, a gente vê o que pode ser feito. Então, deixe Deus usar a sua vida. Eu quero encerrar com o versículo, João 14:27, que diz: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Então, que você receba a paz de Jesus. Porque só Ele pode dar a paz que você necessita e não a que você quer. Porque a que a gente quer, a maioria das vezes, é passageira, é para o prazer próprio. Mas a paz que Jesus nos concede, ela é eterna, ela é verdadeira. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado por esse tempo onde compartilhamos do Senhor.
Vamos viver uma vida sem máscara, sem mentiras, sem falsidade. E vamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no nosso coração e tira de nós todo o caminho mau, como o Salmo 139 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E que assim possamos ser direcionados para viver conforme o Senhor planejou, Deus. Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, e é para se cumprir na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Abençoa os teus filhos, tudo e todas as coisas. E aqui eu peço mais uma vez pela vida do pastor Sócrates. Visita, cura, restaura, assim como todos os que estão contaminados, infectados com essa enfermidade que tem assolado o país e o mundo. E tantas outras enfermidades, problemas nas casas, nas famílias, problemas financeiros, emocionais e espirituais. O Senhor é a resposta. E nós apresentamos isso diante do teu altar, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, Mel? A Mel veio dar um amém aqui também. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Deus Amém? abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Malcher, Deus abençoe sua vida também. Vi aqui agora. Fernando Espiridião, seja bem-vinda, mas a gente está encerrando aqui. Deus possa estar abençoando e te dando o final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe, gente. Tchau. Deixe, de lado as máscaras. Não esqueçam. Tchau. Tchau.